Pessoal, vou fazer uma retomada, uma explicaçãozinha do que é a projeção ortográfica, como que resulta em vistas. Ah, mas já vou indicando que está muito mais detalhado lá no livro, está no capítulo 4, vistas múltiplas, que está no livro manual de desenho técnico para engenharia, que está no nosso material de apoio. Então, vale muito a pena vocês irem lá, abrirem o PDF e darem uma olhada no item vistas múltiplas. O princípio da projeção ortográfica é que a gente tem um plano de projeção colocado paralelo à face principal ou às faces principais de uma figura, de um objeto tridimensional, de forma que a gente tenha projetantes paralelas que saem do objeto e atingem o plano de projeção, formando uma imagem projetada. Esse é o princípio da projeção ortográfica. Então, as projetantes, elas são todas paralelas entre elas, ou seja, e elas atingem o plano de projeção de forma ortogonal, a 90 graus. Então, o que a gente tem como resultado é uma imagem chapada daquela face do objeto que a gente está observando. E isso permite que a gente tenha uma imagem dessa face sem distorção nenhuma. E também permite que a gente consiga ter várias imagens, cada uma de uma face diferente desse objeto, e que componha essas imagens todas, ou seja, essas vistas, e que a gente tenha uma informação muito precisa a respeito da geometria desse objeto, dessa figura tridimensional. Então, o princípio é esse que está aparecendo aqui. A gente tem as projetantes saindo do objeto e atingindo um plano de projeção de forma ortogonal. Então, essa linha das projetantes e o plano de projeção formam 90 graus. E essas linhas projetantes, elas são paralelas entre elas. Aí, para a gente fazer, como eu disse, a gente consegue ter várias vistas de um único objeto e colocar muita informação a respeito do objeto, as informações suficientes para a gente poder recompor mentalmente, ou às vezes fazendo uma perspectiva, ou mesmo recompondo em termos de modelo, fazendo um modelo tridimensional do objeto de forma muito precisa. Então, a gente tem o princípio da caixa de vidro, que é o que a gente, em vez de um plano de projeção, a gente tem vários planos de projeção formando uma caixa e a gente coloca o objeto dentro dessa caixa. Claro, a gente posiciona o objeto de forma que as faces principais fiquem paralelas aos planos de projeção. E a gente pode ter projeção ortográfica no primeiro e no terceiro diedro. O que muda do primeiro para o terceiro é que a gente pensa que no primeiro diedro a gente tem o observador, o objeto e o plano de projeção, nessa ordem. Então, um observador, um objeto e um plano de projeção. No caso do terceiro diedro, se invertem as posições, então do plano de projeção. Então eu fico com o observador, plano de projeção e objeto. Se a gente pensar que o observador está desse lado, essa é a sequência que a gente tem, tá? Observador, plano de projeção e objeto. Tá? O que muda com isso aí? A gente tendo um objeto. Isso daqui é uma imagenzinha que eu trouxe da norma. A norma também está disponível no material de apoio para vocês. Eu acho a norma assim, se você esquecer
alguma coisa, precisar de uma consulta rápida, o melhor material que você tem é a norma. Mas a norma é muito reduzida. Se você não sabe o princípio da projeção ortográfica, é difícil você entender olhando só a norma. Então, se você não sabe o princípio, está com dúvida no princípio, nos conceitos envolvidos, você vai lá no item Vistas Múltiplas do Manual de Desenho Técnico para Engenharia. Se você já sabe, mas você está em dúvida, por exemplo, como que é mesmo a posição relativa entre as vistas, como que é mesmo a sequência, né? Observador, objeto, plano de projeção, etc. Aí você vai lá. Então é bem fácil achar lá na listinha das nossas normas. Aqui a gente tem um objeto que é usado de exemplo na norma, ele nomeia, né, a vista frontal é sempre a vista principal, tá? Então aqui, a gente convém, quando a gente tem uma figura dessa, uma perspectiva, nesse caso isométrica, a gente tem que indicar aonde é a vista frontal, porque poderia ser tanto essa quanto essa. Então aqui está indicado, olha, essa face aqui é a vista frontal. Isso daqui vai ser padrão para a gente, tá? Então, quando a gente olhar uma perspectiva, para a gente sempre vai ser essa face aqui, que vai ser a vista frontal. É uma isométrica, uma perspectiva isométrica. Então, se essa é a vista frontal, essa daqui vai ser lateral esquerda. A que está ali atrás, ó, que tem um degrauzinho, vai ser lateral direita. Essa daqui que está em cima vai ser superior. E a F, que a gente não consegue ver nada a respeito dela, vai ser a posterior, e aqui E vai ser a inferior, parte de baixo do objeto. Então, olha lá a caixa de vidro. No primeiro diedro, quando a gente tem observador, objeto e o plano de projeção, a gente vai ter a face frontal do objeto projetada nesse plano que está aqui no fundo. A gente tem observador, objeto e plano de projeção. A gente vai ter a face lateral esquerda do objeto projetada no plano que está aqui, olha, à direita do plano frontal. A gente tem a face superior do objeto, a gente vai ter observador, objeto e plano de projeção. A gente tem a face inferior do objeto projetada do lado de cima. Observador, objeto e plano de projeção. A face superior do objeto vai ficar projetada no plano que está abaixo. E assim por diante. Vamos fazer só mais uma face. A face D, né, que é a lateral direita, que está aqui, essa que tem o degrau, que a gente só não consegue ver, né? A gente tem observador, objeto, a face e o plano de projeção. Então, a face D vai ficar projetada desse lado. A hora que a gente abre os planos de projeção, rebate os planos de projeção, abre a caixa para que os planos de projeção fiquem todos num plano só, o que a gente tem como resultado é que a vista lateral esquerda C fica posicionada à direita da vista frontal. A vista lateral direita, a D, fica posicionada à esquerda da vista frontal. A vista superior, B, fica posicionada embaixo da vista frontal. A inferior, E, fica acima da frontal. E a posterior, F, fica ao lado da C. Percebam que todas as vistas elas estão alinhadas. Tá vendo? Olha, as vistas que são as laterais, né, frontal, as laterais e a posterior, elas têm todas a mesma altura, têm todas a mesma base. As vistas que são a frontal, a superior e a inferior, elas têm todas a mesma largura.
Aí retomando a questão de aresta visível e aresta não visível. Observem o desenho. Quando a gente está olhando a face lateral direita, a gente percebe que aqui tem um degrauzinho, o observador está olhando esse degrau de frente, então a aresta desse degrau aparece aqui. Ela é visível, tá? Quando o observador está olhando essa face C, que corresponde à vista lateral esquerda do objeto, ele não vê o degrau, mas ele sabe que existe um degrau, existe uma mudança de direção aqui, olha. Mas está escondido atrás da face. Existe uma aresta aqui, existe uma aresta, né? Só que está escondida atrás da face. Então, a gente representa essa aresta, que a gente chama de aresta não visível, ou aresta invisível, ou aresta escondida, com linha tracejada. Mesma coisa para essa aresta aqui. O que corresponde a essa aresta? Ao que corresponde a essa aresta? Essa aresta corresponde a essa rampa, né? Existe uma mudança de direção aqui do plano, que passa a ser inclinado. Então, há uma aresta nessa altura, que é essa daqui, na face frontal. Olhando o objeto na face lateral esquerda, a gente vai perceber que houve uma mudança de direção. Então, essa aresta corresponde a esse ponto aqui de mudança de direção. Olhando a face lateral a gente viu a C à esquerda, olhando a face lateral direita, a D, mesma coisa. Essa aresta aqui vai ser vista pelo observador que está observando D aqui, nesse ponto. Ele vê, olha, o objeto está subindo aqui num plano vertical e aqui começa a rampa. Aqui começa uma rampa. Então, essa aresta corresponde a esse ponto. Na face posterior, em F, essa aresta aqui, quando o observador está olhando lá atrás do objeto, mesma coisa. Ele sabe que há uma aresta, mas ela está invisível, ela está atrás da face. Então, ela é representada com linha tracejada. Essa aresta, está nesse ponto. Ela é essa aresta visível que está na face A e ela é esse ponto da face B. Isso a gente vai precisar saber, a gente vai precisar fazer esse tipo de análise quando vocês tiverem a situação para interpretar um desenho em vista. Você pega um desenho só com as vistas ortográficas e você precisa saber como é aquele objeto tridimensionalmente, mesmo que seja uma montagem mental ou você vai fazer um croquis daquele objeto, ou você vai fazer o desenho do objeto mesmo, desenho em perspectiva, ou vai montar um modelo tridimensional, seja, né, no CAD, ou seja um modelo em papel, um modelo em madeira, um modelo em massinha. Você vai precisar fazer esse tipo de análise. Então, quando a gente olha, vocês olhando esse conjunto aqui de vistas, vocês imediatamente conseguiriam saber que se trata um objeto com esse tipo de geometria? Então, a gente precisa fazer essa análise e reconhecendo o que significa cada um dos elementos que existem em cada vista, para a gente ir fazendo a reconstituição do que é o objeto tridimensional. Isso o livro traz bem explicado também, e vou deixar indicado no exercício da próxima semana para vocês o capítulo do livro que traz essa explicação.
voltando lá ao nosso terceiro diedro. O que muda no terceiro diedro? No terceiro diedro, a gente tem a mesma situação, só que a gente tem na sequência o observador, o plano de projeção e o objeto. Então, a face frontal, ela é projetada aqui. A face lateral esquerda é projetada aqui, olha, nesse plano. A face lateral direita é projetada nesse plano aqui. A superior é projetada aqui. Aí, a hora que a caixa é aberta para ser colocada num plano único, para poder ser desenhada, né, para poder ser informadas vistas, o que acontece é que a face superior, a vista superior, fica acima da vista frontal. A vista lateral direita, ou a face direita do objeto, fica à direita da vista frontal. A vista lateral esquerda, ou a face esquerda do objeto, C, fica à esquerda da vista frontal. A inferior fica abaixo da frontal e a F, que é a posterior, fica ao lado da C. Então, vocês podem fazer a comparação, as vistas elas têm o mesmo formato. Vamos pegar a posterior, por exemplo, a F. Olha só o formato que tem essas arestas, olha lá, é igualzinho, tá? A vista não muda, ela é idêntica. O que muda é a posição relativa entre as vistas. A frontal sempre ela baliza todas as outras, ela é referência para todas as outras. Bom, deixei aqui a indicação para vocês das vistas. E vocês tendo mais alguma dúvida, me avisem, por favor, que eu posto aí uma explicação mais pormenorizada.